Hoje você vai entender absolutamente tudo o que você precisa para sair do básico de simples anotações no Notion até chegar no avançado, entendendo relations, rollups, fórmulas e muito mais. Então, sem mais delongas, vem aqui para a tela do meu computador, porque a gente vai junto explorar esse universo de possibilidades que se chama Notion. Então vamos começar aqui, gente. Você começa exatamente dessa forma aqui, com uma página em branco, e a gente vai colocando as coisas aqui para que ela se torne uma página personalizada e realmente fique bonita e útil pra gente, tá? Então vamos dar nome para essa nossa página aqui. Vamos colocar aqui Minha Vida, por exemplo, tá? E vamos começar com uma página em branco, não tem absolutamente nada aqui. E você logo de cara tem duas opções, tá? A primeira é apertando espaço, você acessa a inteligência artificial do Notion, que, diga-se de passagem, é excelente para resumir coisas, para escrever mesmo várias... Você coloca uma ideia principal, ele vai escrever bem para você. Tem várias coisas que você pode fazer utilizando a inteligência artificial do Notion, até mesmo organização, ideias. O Notion realmente tem uma inteligência artificial muito boa, tá? Eu recomendo muito que vocês testem essa inteligência artificial, porque ela vai te ajudar no dia a dia. Você está escrevendo alguma coisa, etc., pode te ajudar bastante, tá bom? Então você aperta barra e aí você já chega ali na inteligência artificial. Pode pedir para criar uma história, um artigo para você, brainstorm de ideias, pode pedir para fazer o que você quiser, beleza? Resumo, pode fazer muita coisa, é bem interessante, vale a pena você explorar isso daqui. Mas o foco é a outra opção, que é você apertar barra. Você escreve barra, você pode adicionar um bloco aqui dentro do Notion, tá bom? E como é que funciona isso daqui, tá, gente? Na verdade, ele é bem intuitivo. Você aperta barra e vai vir essas opções para você, de você colocar um texto, uma página dentro da página que a gente já tem aqui, fazer uma lista de afazeres e marcar e riscar quando você já tiver feito aquela coisa. Por exemplo, vou colocar aqui academia, vamos supor. Eu marco aqui e já vem. Eu quero colocar outra. Atividade 2, marco e já vem. Isso tudo você pode colocar com blocos, tá? Então tudo começa a partir de um bloco. Você aperta barra e vem aqui, tem todas as possibilidades. Você coloca um título aqui, seja um título maior, o segundo maior e o terceiro maior. Então você vai formatando suas anotações. Então você que é uma pessoa que quer utilizar o Notion para tomar notas, por exemplo, isso aqui vai ser muito útil, tá? Além disso, é importante a gente enfatizar que o Notion é uma ferramenta excelente só para tomar nota, tá? Por quê? Você consegue organizar melhor todas as anotações que você tem durante o seu dia. Então, por exemplo, no quesito de organização, é muito, mas muito melhor do que o Evernote, que já é muito bom, tá? Eu utilizo o Evernote e mesmo assim o Notion para tomar notas, para fazer anotações de dia a dia, de rotina, bloco de notas e coisa do tipo. O Notion, ele é diferente, porque você consegue organizar tudo que você escreveu de uma maneira muito mais personalizada que os concorrentes, tá? Então, realmente, nesse quesito de notas, só o básico mesmo de você aprender a utilizar o Notion já vai te fazer muito bem do ponto de vista de organização e produtividade, tá? Então você tem os títulos aqui, você consegue colocar uma tabela simples, uma lista de tópicos aqui, uma lista enumerada, você consegue colocar o toggle, que é aquele negócio que você abaixa. Então você coloca aqui, por exemplo, tarefas, e aí você abaixa aqui, tudo que você escrever aqui dentro, testando, você clica aqui e solta, tá? Então tudo aqui começa a partir de um bloco, tá? Então absolutamente tudo que você quiser vai ter aqui. Você pode dividir, você coloca uma divisória aqui no divider, você pode colocar colunas, por exemplo. Quero dividir isso daqui em colunas. Então eu tenho uma coluna aqui e agora eu tenho uma coluna aqui. Então você coloca oi aqui e oi aqui. Então você vai organizando esse espaço, aquela página em branco, da maneira que você quiser, da maneira que você bem entender. Esse é o mágico do Notion. Você faz um negócio para você, como se você estivesse fazendo ali algo totalmente personalizado para você. A gente vê outros aplicativos que não é assim, né? Você tem um modelo ali que você meio que segue, né? Eu fiz até o comparativo do Notion perante o Trello, e o grande diferencial basicamente é esse. Isso daqui é um universo que você começa do zero, é branco, etc. Mas você vai ver como é que vai ficar no decorrer desse vídeo, então fica aqui. Beleza, e agora a gente vai dar o próximo passo. E qual que é o próximo passo? A gente vai de fato adicionar o nosso primeiro bloco útil, que vai ser para o nosso projeto aqui que a gente está fazendo, um bloco que é uma database, nada mais é que uma database. Como é que funciona o Notion, gente? Você tem uma página e dentro dessa página você pode colocar uma database para organizar outras páginas. Beleza? E dentro dessas páginas da database, você tem propriedades para organizar as páginas da database. Vai ver o que eu estou querendo dizer agora aqui na prática. Então, a gente vai colocar barra aqui, a gente vai escrever database
aqui dentro da página. Então, vamos colocar aqui uma database de, por exemplo, projetos, tá? A gente tem projetos pessoais, vamos colocar uma database de projetos. E aqui a gente pode colocar projeto, a gente pode colocar otimização financeira. Vamos colocar aqui projeto social, não necessariamente projeto social, mas social de vida social mesmo, né? E vamos colocar aqui também saúde. Só para ilustrar, tá, gente? Não fica muito preocupado com os termos que a gente vai utilizar aqui no decorrer desse vídeo, não, porque o intuito é ensinar o Notion, tá? Não fazer um template em si. Eu já tô fazendo vários templates com vocês, passo a passo aqui no canal, você pode dar uma conferida neles também. Mas aqui o objetivo é outro, é explicar a lógica do Notion e como você pode fazer o que você quiser aqui dentro. E o que eu quis dizer com vocês aquela hora de que você tem uma página, essa página aqui, essa minha vida é uma página, e dentro dela você tem uma database, que é essa database aqui, projetos. E dentro da database projetos, a gente tem outras páginas, que no caso aqui é otimização financeira, social e saúde. Beleza? Então, o que está acontecendo? Você já entendeu a hierarquia. Você tem uma página, dentro da página você tem uma database, e dentro da database você tem essas páginas aqui que você pode organizar com as propriedades. Então, essa tags aqui, por exemplo, é uma propriedade. Então, você pode organizar essas páginas de acordo com essas propriedades também. E aqui você pode visualizar de formas diferentes também. Então, você clica aqui do lado, você pode vir aqui no layout e vamos colocar aqui, por exemplo, layout de lista. Aí você tem aqui nosso projeto, otimização financeira, social e saúde, e não deixou de ser página e não deixou de ter as propriedades. Se a gente clicar aqui dentro, a gente vai ter aqui as tags, que era a propriedade que já estava ali, beleza? Então vamos colocar aqui, só para organizar melhor, vamos colocar aqui um ícone, que você vê que, olha só, como é que fica legal. Vamos colocar aqui otimização financeira, social, vamos colocar aqui família, aqui, e saúde, vamos colocar aqui, esse coraçãozinho aqui tá bom de cuidar, de saúde, beleza. Então, você vê aqui que esses são os nossos projetos. Só que a gente tem outra coisa para fazer aqui. Dentro de cada um desses projetos, a gente tem atividades distintas. Em saúde, a gente tem exame de sangue, a gente tem corrida, fazer exercício, seja o que for. Social, a gente tem aniversários, a gente tem que comprar presente, a gente tem várias coisas do tipo. Otimização financeira, a gente também tem que gastar menos, tem que fazer várias coisas, né? Então, a gente vai criar uma outra database aqui. E essa database vai ser de quê? Tarefas. Beleza? Então, por exemplo, uma tarefa de otimização financeira. Criar uma planilha financeira. Por exemplo, tá? Só estou dando exemplo, não se prenda aos nomes nesse momento. Saúde, vamos colocar aqui, por exemplo, academia. E vamos colocar aqui exame de sangue também, por exemplo. Exame de sangue. E aqui a gente também vai colocar data, tá? Então, a gente vai vir aqui adicionar uma propriedade. Data. A gente vai vir aqui e no formato, a gente vai colocar 24 horas, a gente vai colocar no nosso formato tradicional. Dia, mês e ano. Beleza, tá aqui a data. A gente pode deletar essa tag aqui que a gente não vai utilizar. Então, como é que a gente está organizando essas páginas dessa outra database que a gente acabou de criar, que é a tarefas? A gente está organizando entre essas páginas aqui e também em datas, tá? Então, a gente vai colocar uma propriedade de data aqui. Então, criar uma planilha financeira, vou colocar uma data limite dia 13, academia, vou colocar uma data limite dia 20, exame de sangue, vou colocar que vai ser no dia 8, por exemplo, vamos supor. Beleza? E aí a gente vai organizando aqui essa database de tarefas. Só que o que eu quero? Eu quero atrelar essas tarefas aos projetos. O que significa isso? Eu quero correlacionar, eu quero relacionar essas duas databases. Eu quero fazer com que cada tarefa aqui tenha um projeto em cima dela. Então, aqui, qual que é o projeto de exame de sangue? É de saúde. Então, tem a saúde em cima do exame de sangue. Como é que eu faço isso? Com o relation, a relação, né? Justamente o nome do que a gente quer fazer. Relation, a gente quer relacionar tarefas com projetos. Então, a gente vem aqui e adiciona para aparecer nos dois. Como que a gente vai fazer agora? A gente tem aqui os projetos. Criar uma planilha financeira. É de qual projeto? Otimização financeira. Então, a gente clica aqui. Academia, saúde, exame de sangue, saúde também. Então, vamos adicionar só mais um para o social não ficar sem nenhum. Vamos colocar aniversário. João, por exemplo. Vamos colocar a data do João, faz aniversário dia 7, beleza? Vou colocar aqui social, beleza? Aí, o que eu tô querendo dizer com isso daqui? O aniversário do João tá dentro do projeto social, beleza? Então, eu tô fazendo a hierarquia por meio da relação. Eu tô relacionando duas databases que eu criei para
que a gente tenha para cada tarefa um projeto que ele está vinculado. Uma outra coisa que é importante a gente fazer também, gente, é vir aqui e você pode personalizar essa sua página em branco. Então você pode vir aqui e colocar um texto menor, a gente pode colocar uma largura maior, a gente pode mudar a fonte da página e por aí vai. Você pode fazer da maneira que você quiser. Mas sabe outra coisa que eu quero fazer aqui, gente? Eu quero vir aqui e ter uma possibilidade de marcar. Ah, não, isso daqui eu já fiz meu exame de sangue, já criei uma planilha financeira. Então vou vir aqui e escrever checkbox, que a gente tem uma possibilidade de marcar, foi feito. Então se tiver sido feito já, eu venho aqui e marco. Então vou colocar aqui, o nome é esse. Então vamos supor aqui, já criei uma planilha financeira, eu marco. E só pra gente começar a adentrar nas fórmulas, eu também vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que a gente faz um status automático. Marcou? Então coloca que está feito. Não marcou ainda? Coloca que está a fazer. Por exemplo, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos para os básicos das fórmulas, porque a gente vai criar aqui um controle financeiro dos mais básicos possíveis, só para a gente adentrar no universo das fórmulas. A gente já viu aqui relation, né? Que a gente está relacionando duas databases. Mas agora a gente também tem que ver coisas mais avançadas, como por exemplo o rollup e também as fórmulas. Então vamos fazer um controle financeiro aqui bem simples. A gente vai começar também naturalmente com uma database, tá? Então vamos colocar aqui uma database na página novamente. Vamos colocar aqui finanças, beleza? Então vamos colocar aqui finanças janeiro, finanças fevereiro, finanças março, por exemplo, tá? E aqui a gente vai colocar um número. Vamos colocar aqui o número salário. E aqui, gente, uma coisa que é importante, você tem que vir aqui no formato de número e você vai escrever, eu recebo meu salário em quê? Em real. Então coloca aqui real. Beleza? Então já coloquei aqui, vamos tirar essa tag que não precisa dela também, deletando essa propriedade. Beleza, já temos aqui a tag de salário, agora vamos ter a tag de número também novamente. E vamos colocar aqui despesas ou saídas, tá? Vamos colocar aqui saídas, formato do número, vamos colocar novamente real, tá? E aqui vamos ter um saldo final, vai ser fórmula, que a gente vai fazer essa fórmula aqui para vocês. Então, fórmula saldo. O nome vai ser saldo, mas a gente vai digitar a fórmula. Então, vamos supor que em janeiro eu recebi R$5.000. Eu recebi R$5.000 todos os meses, tá? Beleza, aqui eu coloquei um a mais. Aqui saiu nos meses 4.200, 4.500, 3.200, por exemplo, tá? Então a gente coloca aqui o saldo. Como que a gente faz essa fórmula? É a coisa mais simples possível, lembra muito o Excel nesse sentido de subtração, adição, multiplicação e divisão, tá? Por quê? Porque a gente vai utilizar as propriedades, que é saída, salário, como se fossem células mesmo, apesar de que a lógica é totalmente diferente. Lembre-se, no Excel a gente tem linhas, colunas e tem as células ali no meio. Aqui no Notion a gente tem o quê? A gente tem a database, as páginas e as propriedades. É muito diferente, mas só para a lógica dessa fórmula aqui, a gente consegue utilizar essa ideia. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui, a gente vai pegar o salário, que a gente pode colocar aqui, a propriedade salário, a gente vai colocar o menos mesmo e a gente vai colocar a propriedade saídas. E aí a gente já tem nossa fórmula feita. Você vê que vai sair aqui 800, 500, 1.800. A grande diferença aqui que você pode perceber que é por ser propriedade, você não consegue deixar só nisso daqui, porque isso daqui não é uma célula, é uma propriedade. Então eu não consigo fazer a fórmula só para uma página. Eu tenho que fazer a fórmula e vai sair para todas. Beleza? Então essa é uma diferença de lógica justamente por ser nesse formato de database, páginas e propriedades. Aqui embaixo você pode vir, inclusive, colocar aqui em soma. E aí você tem uma soma aqui do saldo, quanto que você conseguiu economizar ao longo desses meses. Você consegue fazer isso de maneira bem simples. Então esse aqui é o básico das fórmulas. Só que eu quero também mostrar um outro tipo de fórmula para vocês, tá bom? Então vamos vir aqui para nossa database de tarefas. Eu quero fazer essa brincadeira, essa fórmula aqui com o feito, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero ter uma definição, uma tag ali, por exemplo, se o negócio tiver feito, se não tiver feito ainda, para eu ver de uma maneira mais fácil e depois, posteriormente, poder até agrupar isso em uma visualização que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos vir aqui e vamos adicionar uma fórmula. Então, uma propriedade de fórmula. E eu quero que essa propriedade se chame status e a gente vai fazer a nossa fórmula agora. Beleza? Então, vamos lá. Eu cliquei aqui e vou escrever o quê? Eu vou escrever if. Beleza? Por quê? Se o checkbox estiver marcado, então vamos colocar aqui, se, olha só, o feito estiver marcado, eu quero que me
que me retorne o seguinte. Vamos colocar primeiro aqui um emojizinho. Por quê? Porque deixa mais organizado, mais bonitinho. Então, para você colocar um emoji na fórmula, você vai apertar o botão do Windows junto com ponto. Então, você coloca um ponto. E aí, vamos supor que eu quero que seja um ok. Vamos supor, um ok. E tá aqui feito. Beleza. Então, eu vou colocar entre aspas para aparecer isso como resultado. Se não colocar entre aspas, não aparece esse como sendo o resultado. Então, feito. E se não tiver marcado, eu vou colocar, por exemplo, a fazer. Tá? Então, mas vamos colocar aqui uma sirene, por exemplo. E colocar a fazer. E colocar entre aspas também, porque senão não vai aparecer pra gente. Então, vou dar um espacinho só para ficar mais organizado e vou colocar done. Beleza, eu fiz aqui, tá feito, eu vou escrever aqui. Feito, mudou automaticamente. Por quê? Porque a fórmula é justamente, se tiver feito, volta com feito. Se não tiver feito, vírgula. Se for falso, volta com a fazer. Inclusive, se você clicar aqui na fórmula if, você vai ver o quê? Você vai ver a lógica, né? Então, se o negócio estiver marcado, você vai voltar o que foi feito, se foi completo, se for verdade, tá? E se não for, se não tiver marcado, você vai colocar a outra, que está incompleto. Tá bom? Que no caso é isso, não tá marcado, que no caso fica a fazer. Então, não tá marcado, fica a fazer, tá marcado, fica feito. Então, aqui, automaticamente, você consegue ver que essa fórmula pode fazer isso facilmente para você. Então, você já viu que dá para fazer subtração, adição, multiplicação e divisão de uma maneira muito simples aqui pelas fórmulas do Notion. Eu posso gravar um vídeo exclusivo de fórmulas do Notion, se vocês quiserem, com várias outras propriedades que a gente pode utilizar e vários outros também parâmetros que a gente pode usar nas fórmulas, mas o básico é isso, e com isso você já consegue fazer muita coisa aqui no Notion, tá? Vamos supor, se o nome da página for criar uma planilha financeira, coloque a categoria financeira. Isso tudo aqui você faz com a mesma propriedade if, tá bom? Se o nome, a gente pode colocar aqui, ao invés de feito, se o nome for criar uma planilha financeira, é igual. A gente coloca aqui, deixa eu só ilustrar isso para vocês. Se o nome for igual criar uma planilha financeira, você coloca feito. Olha só, aí só vai aparecer isso, não tá mais ligado ao que a gente tinha feito. Porque se o nome for isso, aparece isso. Se não for o nome isso, então vamos tirar o nome aqui para vocês verem. Vamos tirar um A aqui, ficou a fazer. Então você já consegue fazer absolutamente tudo que você quiser com esse if. Quase tudo que você quiser nessa lógica que eu estou explicando para vocês. Então só isso daqui já te coloca na frente de todos os usuários de Notion praticamente que não usam, não chegam nesse nível de complexidade aqui dentro do Notion, que pode automatizar várias coisas para vocês. Beleza, só que a gente ainda tem uma outra coisa que vai te colocar um passo acima, né? Que é o roll-up. O que é o tal do roll-up, né? A gente fez as relações aqui, não fizemos? A gente está relacionando as tarefas a um projeto. Então, em cima de cada tarefa tem um projeto, né? Mas entretanto, contudo, todavia, eu quero puxar um dado específico de uma outra database que eu fiz uma relação. É para isso que você utiliza o rollup. Então, por exemplo, vamos clicar aqui em otimização financeira, vamos vir aqui e adicionar um rollup, tá? O que significa isso? Eu vou puxar um dado da relação que já tem aqui. Eu vou puxar um dado da relação que eu tenho com criar uma planilha financeira. Eu já tenho uma relação aqui, então eu vou vir aqui, eu vou adicionar a relação de tarefas que já existe, vou puxar aqui criar a relação financeira, só que eu vou editar. Eu vou editar para o quê? Eu não quero que me volte o nome. Eu quero que me volte o status dela, se ela foi feita ou não foi feita. Então aqui, tá me voltando o status de criar uma planilha financeira. Então se eu vier aqui e marcar, vai vir automaticamente. Olha só, vai vir automaticamente. Ou seja, com o rollup eu consigo puxar uma propriedade da outra database que eu já tinha feito a relação. Então você perceba, eu tô aqui na database de projetos, tá bom? Mas eu quero esse status que está em uma outra database. Então você faz uma relação e depois puxa dessa relação o rollup, a propriedade que você quer. Então você vem aqui e vai colocar esse rollup. Você vai fazer o rollup para puxar uma propriedade específica. Aí você pode puxar a propriedade que você quiser. Você vem aqui, você quer puxar qual? Status, o projeto, se está feito ou se não está feito, a data. Você pode puxar isso, por exemplo. Coloquei a data. Aqui, é a mesma data do criar uma planilha financeira, porque eu estou puxando uma propriedade da outra database que ela está relacionada à database de projetos. Então, quero um dado da database de tarefas.
Você já tem o relation? Tem, tá aqui o relation. Então, vou fazer o rollup para pegar uma propriedade, beleza? É bem simples, isso também pode ser muito útil para você. Mas não é só isso, né, gente? Aqui a gente já tá com o Notion bem funcional, ele pode ser bem útil para sua vida, né? Entretanto, ele ainda não tá com aquela beleza toda, né? A gente tem que colocar algumas coisas aqui para dar um charme nesse template, fazer com que a gente queira utilizar, né? Mas como eu faço o design, como eu adiciono widgets no Notion, tudo isso a gente vai ver nesse exato momento. Então, antes de mais nada, a gente vai vir aqui e vai tirar isso aqui que eu tinha utilizado para fazer o teste, para exemplificar para vocês. E a gente vai começar a organizar este Notion, tá? Então, aqui, você vê que aqui já tem duas colunas. Então, vamos utilizar essas duas colunas. Vamos vir aqui e colocar os projetos aqui, tá? E vamos colocar essa outra database no outro lado. A gente vai colocar aqui. Beleza. Aí aqui você já vê que já está organizando. Por quê? Porque eu não preciso ficar rolando o tempo inteiro aqui o meu template para utilizar ele. Eu já deixo ele mais organizado assim. Beleza? Então aqui eu vou diminuir também um pouco o tamanho das coisas. Por quê? Justamente para ficar mais lógico aqui, né? O negócio não precisa ocupar um espaço que ele não está sendo utilizado. Então, beleza. Eu venho aqui e ainda diminuo isso daqui. E não preciso mais ficar arrastando. Porque, olha, se eu deixo o negócio assim, eu preciso ficar assim, ó. Não faz sentido, né? Ficar mexendo assim. Aí eu venho aqui e equiparo assim e fica ótimo. Eu consigo visualizar de uma maneira mais fácil. Aqui eu posso colocar uma divisória também. Aí aqui ficou só que eu quero colocar essa divisória logo aqui em cima. Beleza? Já fica mais organizado. Eu gosto sempre de deixar essa divisória assim antes das databases, que fica organizado. Aqui vamos subir essa database também. Colocamos ela um pouco mais em cima. Então aqui a gente tem os nossos projetos, aqui a gente tem as nossas tarefas. Eu posso adicionar um projeto rapidamente. A gente pode filtrar, inclusive, as nossas tarefas utilizando agora as visualizações. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, adiciono uma visualização. Vamos colocar uma visualização de board, por exemplo, e vamos agrupar pode ser por projeto também. Eu acho que não tem problema nenhum, mas a gente pode colocar também por feito ou não feito, né? Pelo status. Então, a fazer está aqui. Então, vamos colocar só para mudar, vamos adicionar um feito aqui. Então, assim, a gente distribuiu aqui as tarefas de acordo com o status dela, né? Se ela está a fazer ou se ela foi feita já. E aí você consegue fazer e brincando com essas visualizações. Você consegue colocar uma visualização de calendário aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui uma visualização de calendário. E aí? Aí eu consigo ver por mês ou por semana, tá? Por semana e por mês. Beleza, a gente colocou aqui, eu consigo ver na visão de calendário. Ah, dia 7 é o aniversário do João, dia 8 eu vou fazer exame de sangue. E por aí vai. As visualizações no Notion são muito importantes por isso. Você não precisa ficar criando várias databases. Você pode fazer visualizações dentro de uma database que já existe. Beleza, mas se eu quiser deixar isso daqui ainda mais personalizado, né? Bem simples, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês, vou mostrar um site que se chama PlusDocs. Nesse PlusDocs você consegue ter acesso a vários widgets que você pode instalar no seu Notion, tá? Você só cola um link e ele vai vir aqui instalado no seu Notion. Então vamos colocar esse relógio aqui básico. Vou copiar a URL aqui no site PlusDocs, tá? E vou vir aqui e vou colar. Vou simplesmente colar e depois eu clico aqui em Create Embed. E aí você vai ver o que vai acontecer. Vai ficar assim o relógio, automaticamente na data correta, tá? Bem legal e dá um toquezinho, né? Diferente. Você não precisa ficar aqui em cima, mas ele fica aqui como um toque diferencial aqui pro seu template. Então a gente passou por blocos, databases, páginas, propriedades, relations, rollups, fórmulas e visualizações. E você consegue ver que agora eu estou tentando deixar esse template aqui um pouquinho mais bonito, mais agradável, mais diferente. Você pode colocar uma capa adicionando aqui uma capa. Você consegue adicionar um ícone. Vim aqui e colocar um ícone azul. Gosto de azul, deixa o azul aqui. E aí você vai personalizando da maneira que você bem entender. Mas a base, eu tenho certeza que você compreendeu nesse vídeo aqui. Mas não vai embora porque eu tenho uma maneira para você não precisar ficar quebrando a cabeça utilizando o Notion. Eu vou te mostrar aqui como você vai fazer isso. Deixa eu te mostrar alternativas para você baixar e já começar a utilizar. Se você quiser baixar esse template, eu vou deixar o link aqui na descrição. Por que você vai baixar isso daqui? Não está 100% funcional, mas você vai baixar para entender e acompanhando de acordo com o que eu fiz
para vocês, beleza? Então, antes de mais nada, é importante você entender que não é algo que isso aqui não tá pronto para ser feito, nem nada do tipo. Não vai ser o melhor template que você vai utilizar na sua vida. Mas você vai ir acompanhando o que eu fiz no decorrer dessa aula, juntamente com o template que tá aqui com vocês. Então, é assim que faz a fórmula. Eu posso vir aqui e entender melhor como é que faz a fórmula, caso você não tenha entendido. Relation, é assim que faz um relation. Deixa eu editar essa propriedade aqui. E aí você pode baixar, vou deixar o primeiro link aqui na descrição para vocês. Mas não é só isso. Caso você queira acessar um planner realmente completo para sua vida, a gente tem um planner rotina otimizada, onde você vai conseguir ver absolutamente tudo que você tem para fazer um controle de livros aqui, automático também, bem legal. Você vai ir acompanhando aqui quantos livros você já leu, quantos livros você tá na lista, mas você ainda não leu. Você pode fazer isso facilmente. Você tem suas metas de vida. Quais vão ser as suas metas? Quais estão atrasadas? Naquilo de negócio que eu te expliquei, tem as fórmulas aqui também. Você tem várias coisas que você pode fazer aqui nesse template, inclusive controle de hábitos. Olha só isso daqui. Que coisa bacana que é esse controle de hábitos. Por quê? Porque você vê aqui quanto que você bateu de porcentagem de acordo com cada hábito que você quer. Eu quero acordar cedo, eu acordei 55% dos dias cedo em janeiro. Eu queria mais, eu queria menos. Você vai fazendo isso, eu quero beber água, eu quero fazer não sei o que. Você vai controlando seus hábitos e vendo se você está de fato seguindo eles. Também é importante a gente falar da parte do planner em si, né? Você consegue ver suas atividades para a semana, você consegue ver aqui, olha, de maneira bem intuitiva o que você tem para fazer, um Google Agenda aqui mesmo, praticamente para vocês. E você tem também aqui as atividades que você tem para serem feitas, né? Então você tem o status dela, da maneira que a gente também fez, da mesma forma que está lá nas metas, a gente também tem aqui as atividades do seu dia a dia no nosso planner. Então, caso você queira isso daqui pronto, vou deixar também o link aqui na descrição, você pode acessar esse planner rotina otimizada e também, além disso, você também tem o planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro 3D vai ser aquele controle financeiro básico, simples que a gente fez, elevado à enésima potência, super completo, com várias fórmulas atrás aqui, até para você aprender também, super interessante, porque esse template aqui realmente, ele utiliza de tudo que o Notion tem para te oferecer, um template completo. Você tem controle de cartões, controle de milhas, controle bancário, controle de saldo de banco, controle de despesas, receitas, investimentos, gráficos, você tem categorias de gastos, você tem absolutamente tudo aqui. É muito conhecimento em Notion sendo aplicado na prática e uma maneira muito simples de você controlar suas finanças. Olha aqui, gráfico, tem tudo aqui e vários tutoriais dentro da plataforma que a gente oferece, o planejamento financeiro 3D. Então é isso, a gente tem vários templates que você pode acessar, vou deixar o link para eles aqui na descrição também, mas fato é que eu ensino vocês a como fazer tudo que você precisa ter no Notion, mas caso você queira ganhar tempo, essa é uma maneira muito útil de você fazer isso, porque você baixa e já começa a utilizar o Notion com as melhores ferramentas que ele tem para te ofertar, com apenas alguns cliques você já começa a utilizar, bem simples, e tem vários tutoriais também completos para vocês, beleza? Então se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você deixe seu like aqui, se inscreva no canal, se você quiser baixar o template que a gente fez também, o link tá na descrição. E é isso, seja muito bem-vindo ao canal aqui Notion Cell, que a gente tá sempre falando, explicando, dando dicas sobre Notions, falando sobre template de Notion, como você pode elaborar várias planilhas no Notion. Então se você tiver o interesse de se aprofundar no Notion, pode se inscrever aqui e seguir a gente para os próximos vídeos, beleza? Um abraço, até o próximo e valeu!